Venho aqui apresentar-vos o nosso relatório, o relatório da ANP-WWF, que foi lançado recentemente no dia 8 de abril, e é intitulado Tubarões e Raias, Guardiões do Oceano em Crise. Aqui um pequeno enquadramento do que é a WWF. Então, a WWF é uma das maiores organizações não governamentais de conservação da natureza, tem cerca de 5 milhões de associados a nível global e escritórios em mais de 120 países. Temos aqui o nosso logo icónico, como devem já conhecer, que é o nosso querido panda. E a missão da WWF é criar um futuro em que pessoas e natureza vivam em harmonia. Em relação à Associação Natureza de Portugal, ela trabalha com a WWF Internacional e vem dar continuidade a um trabalho que já é desenvolvido há vários anos. Atua em diferentes práticas, desde as florestas, à água doce, à alimentação. E nós estamos aqui inseridos, eu faço parte aqui da equipa dos oceanos e pescas. Tem atualmente 12 projetos de conservação ativos, dentro dos 20 que têm em implementação. Então, passando aqui um bocadinho ao nosso relatório. Porquê este relatório primeiro? Este relatório, no fundo, é resultado de um declínio muito acentuado dos tubarões e raias a nível global, estados de conservação cada vez piores. Aliás, é dos grupos marinhos que temos observado um decréscimo e um cada vez pior estados de conservação de todos os organismos que vivem no nosso planeta. Em Portugal, a informação sobre os tubarões e raias estava dispersa, muitas vezes não atualizada em algumas áreas e insuficiente também em algumas áreas, e pouco acessível a um público mais abrangente. E então foi por isso que, com o apoio da Fundação Oceano Azul, decidimos dar início a este trabalho, que nos demorou quase cerca de um ano a fazer. Tem apoio a várias referências bibliográficas, desde artigos a relatórios técnicos. Trabalhamos com 5 bases de dados nacionais e internacionais. Foram consultados cerca de 20 experts e diferentes stakeholders. Sofreu também 2 revisões técnicas independentes e também está integrado no trabalho que a WWF Internacional realiza com tubarões e raias. Passando aqui brevemente ao que é que vai ser a nossa apresentação, vou-vos primeiro fazer aqui um enquadramento global do porque é que nós chamamos primeiro a Guardiões do Oceano, as ameaças globais que enfrentam e os estados de conservação também a nível global. Depois passamos aqui um bocadinho mais para Portugal, onde vou-vos aqui apresentar várias áreas temáticas que são importantes para os tubarões, e terminamos com as nossas recomendações. Os tubarões e raias, nós apelidamos os tubarões de guardiões do oceano. Queremos distanciar-nos daquela ideia que muitas pessoas têm, devido àquele filme e alguns filmes em que os tubarões foram mostrados aqui um bocadinho como os vilões do mar, e na verdade os tubarões e raias são os nossos guardiões do oceano. Eles ocupam, principalmente, muitas espécies ocupam lugares de predadores de topo, mas também de predadores intermédios, um bocadinho mais abaixo da cadeia alimentar. Isto é uma imagenzinha simplificada do que é uma cadeia alimentar e, como vocês podem ver aqui, os tubarões interagem com várias espécies que estão abaixo da cadeia alimentar. Quando retiramos estes elementos que estão no topo da cadeia alimentar, desequilibramos aqui o sistema e muitas vezes o que acontece é que os ecossistemas marinhos perdem a biodiversidade e perdem também a sua produtividade. Eles têm características de vida que nós chamamos estratégia capa, ou seja, eles produzem muito poucos descendentes, demoram muito tempo a atingir a maturidade sexual, desde 20 anos a 100 anos. O maior vertebrado conhecido é um tubarão, atinge 400 anos de vida e só aos 156 anos é que se começa a reproduzir, para vocês verem aqui a sensibilidade e vulnerabilidade que estas espécies têm. Por isso são muito mais parecidas às vezes com o mamífero, em termos de estratégia de vida, do que propriamente com os outros peixes. Os tubarões e raias são peixes, mas têm um esqueleto em cartilagem e vivem há mais de 400 milhões de anos no oceano.
são agentes ativos da seleção natural. Eles ajudam a reforçar a saúde das espécies de que se alimentam, porque muitas vezes vão se alimentar daqueles que estão mais doentes e que são mais fraquinhos, por assim dizer, e por isso reforçam a resiliência das espécies que se alimentam. Como também são predadores gerais, eles não se alimentam só de uma espécie, também não têm impactos a nível de vários organismos. São também arquitetos de ecossistemas, ou seja, eles, as espécies, existem uma grande variedade de espécies, já são cerca de mais de 1200 espécies que existem no mundo, e eles ocupam muitos habitats, desde zonas de profundidade, zonas de mar alto, zonas costeiras, e quando se deslocam, por exemplo, nas suas migrações, conectam habitats, transportam nutrientes desde o fundo do mar até à superfície dos oceanos. Nas suas atividades também criam casas para outros invertebrados, por isso chamamos também de arquitetos de ecossistemas. E, como já tinha dito, têm, nas zonas onde os tubarões e as raias ocorrem, normalmente são ecossistemas mais ricos, mais saudáveis e mais biodiversos e mais produtivos. E estas são algumas das coisas que conhecemos e que tornam estes tubarões e raias os verdadeiros guardiões do oceano. Vamos então passar aqui um bocadinho a porque é que eles estão em crise, não é? Porque é que os nossos guardiões estão em crise? A verdade é que eles enfrentam muitas ameaças, a maioria das ameaças e as mais importantes são as atividades humanas, nomeadamente a pesca. É estimado que no ano 2000, 869 mil toneladas de tubarões eram capturados todos os anos. Depois houve uma pequena redução para 680 mil toneladas, e uma das estimativas, que provavelmente, se calhar, vocês já viram, mas cerca de 100 milhões de animais todos os anos são capturados pela pesca. E, como já tinha dito, como têm crescimentos populacionais muito, muito baixos, eles não conseguem suportar uma pesca tão excessiva, e daí temos observado a diminuição destes animais, que depois falo mais já a seguir. O finning, para quem não conhece este termo, trata-se da remoção das barbatanas dos tubarões e o descarte do resto do corpo ao mar. Eles são tubarões que precisam de nadar para respirar. Quando retiramos as barbatanas e mandamos o corpo ao mar, eles acabam por morrer e até asfixiam. Felizmente, esta prática foi proibida em 2013 e agora os tubarões têm que vir para a terra, e só aí é que se pode proceder à remoção das barbatanas. As barbatanas valem muito nos mercados internacionais, principalmente nos mercados asiáticos, como Hong Kong. Aliás, Hong Kong importa cerca de 50%, 70% das barbatanas de todo o mundo. E a verdade é que as espécies cujas barbatanas são mais apreciadas, cerca de metade dessas espécies estão agora ameaçadas. Estes animais, além da pesca pelas suas barbatanas e pela carne, também são capturados acidentalmente numa grande variedade de pescarias. Aliás, muitas vezes o alvo são outros peixes de maior valor comercial, porque a carne destes animais não tem um valor muito elevado, mas depois, quando vamos, por exemplo, quando os pescadores vão ao peixe-espada preta ou atum, ao espadarte, depois acabam por capturar muitos tubarões e raias. E isto é muito difícil de quantificar, porque depois muitas vezes eles são libertados outra vez no mar, mas podem, como têm ferimentos, acabam por morrer. Também a pesca recreativa é considerada uma ameaça para estes animais. São animais que os pescadores gostam de pescar, dá assim uma certa luta a apanhar um tubarão, e cerca de 50 mil toneladas por ano podem estar a ser retiradas do mar. Também aqui a pesca ilegal, até se sabe que 7% do total das capturas, especialmente dos tubarões que vivem em mar alto, provavelmente vem da pesca ilegal. E também há aqui a questão da pesca fantasma. Pesca fantasma são aquelas redes que são perdidas no mar, redes e outras artes de pesca que são perdidas no mar e continuam a cumprir o seu papel de capturar peixes, e acabam por afetar um bocadinho, bastante, aliás, aqui contribuem para a mortalidade destes animais. E em relação aos tubarões, ainda não temos dados suficientes para dizer quantos destes é que estão a ser capturados pela pesca fantasma.
outras ameaças indiretas como a poluição, nomeadamente metais pesados, perda de habitat e até as alterações climáticas estão a afetar estes animais. Isto aqui tem resultado em estados de conservação muito pobres para estes animais. Aliás, das 1.250 espécies que existem a nível mundial, mais de 1/3 estão ameaçadas. Isto significa que muitas delas estão em risco de desaparecer dos nossos oceanos. Aliás, para este grupo, os estados de conservação têm sido cada vez pior. Aqui um exemplo, desde 2014, aliás, só aqui um pequeno parênteses, os estados de conservação são dados por uma organização independente da natureza que se chama UICN. O ICN faz a avaliação das espécies a nível global e depois dá um estatuto de conservação que varia entre dados insuficientes até extinto na natureza. As espécies que são consideradas ameaçadas são aquelas que estão nas categorias de vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Criticamente em perigo são as espécies que estão a um passo da extinção. E neste grupo em particular, desde 2014, em apenas 7 anos, triplicaram o número de espécies que estão criticamente em perigo. Neste momento, quase 70 espécies estão em risco de desaparecer do nosso oceano. E duplicaram as espécies em perigo, aumentaram as espécies vulneráveis. E aqui uma informação importante, houve muito recentemente, no início deste ano, um artigo na prestigiada revista científica Nature, que nos diz que estimou que desde 1970, em cerca de 50 anos, perdemos 70% da abundância, ou seja, da quantidade de animais que existem no certo local, de espécies que vivem em mar alto. Essas espécies que vivem em mar alto são aquelas que são mais valiosas até pelas suas barbatanas e pela sua carne, e têm vindo, e normalmente ocupam lugares de topo na cadeia alimentar e têm vindo a diminuir mesmo muito abruptamente. Isto aconteceu também porque aumentou o esforço relativo de pesca em cerca de 18 vezes. De facto, as características, como já vos tinha dito, as características biológicas, ou seja, esta muito baixa fecundidade, crescem muito lentamente, porque eles historicamente não tinham predadores naturais, neste momento agora é que são capturados pelos humanos, e de facto a sobrepesca é considerada a principal ameaça à sobrevivência dos tubarões e raias. Vamos aqui agora para Portugal. Contrariamente ao que as pessoas possam pensar, existem mais de uma centena de espécies de tubarões e raias nas nossas águas, desde habitats costeiros, zonas de profundidade, zonas de mar alto, ou seja, no oceano aberto. Na verdade, cerca de 90% das espécies que existem em toda a Europa estão em águas portuguesas e 9% das espécies de todo o mundo também estão em águas portuguesas. Por isso temos uma fauna riquíssima destes animais. Agora, passando um bocadinho mais às conclusões do nosso relatório, porque é que decidimos juntar toda esta informação. Em relação à pesca comercial, se calhar também a maioria das pessoas não tem noção, em Portugal pescam-se tubarões e raias, não é que exista uma captura dirigida aos tubarões, eles são capturados muitas vezes acidentalmente, quando o alvo são as outras espécies de maior valor comercial. E como vocês podem ver aqui neste gráfico da esquerda, Portugal ocupa o 12º lugar dos países que mais capturam tubarões e raias. A nível da Europa, é o 3º país que mais captura tubarões e raias, depois da Espanha e depois da França. E isto aqui, estes dados globais são da última década, mas a verdade é que na década anterior, entre 2000 a 2010, Portugal ocupava um lugar inferior. Estava no 16º e agora na última década passou a 12º lugar do ranking mundial. Em relação aos desembarques nacionais, os desembarques nacionais correspondem aos animais que são trazidos para a terra. Muitas vezes não consideram aqueles animais que são capturados acidentalmente e depois são libertados no mar. Estes valores aqui deste gráfico que vocês veem mais à direita são relativos a estes desembarques, ou seja, os tubarões que vão para a terra, tubarões e raias que vão para a terra nos últimos 30 anos. E verifica-se aqui uma certa diferença entre o continente, em termos de quantidade de espécies que são capturadas nos Açores e Madeira. Isto tem a ver com as características únicas dos arquipélagos em relação ao continente, mas a verdade é que 92%
das capturas são feitas pela frota que descarrega em portos de pesca do continente. Em termos médios, cerca de 4.340 toneladas de tubarões e raias são capturados por ano e houve uma redução em 60% em 30 anos das capturas de tubarões. Esta redução pode ser atribuída não só a alguma legislação que foi sendo introduzida, especialmente na última década, mas também a esta diminuição drástica dos tubarões e raias nas nossas águas. Mais de 58 taxas são pescados, isto são espécies ou grupos de espécies, correspondendo a cerca de 60 espécies, ou seja, metade das espécies que existem em Portugal são pescadas. E 3/4 destas que são pescadas pertencem ao grupo das raias, que são estas que estão em Raja SP, é um género de raia que tem muitas espécies. A tintureira, que muitas vezes é conhecida como tubarão azul, é uma espécie que habita o mar alto. A pata roxa, que existe normalmente nas zonas costeiras, mas também espécies de tubarões de profundidade, como a lixa, o caroxo e o barroso. 68 destas capturas ocorrem em barcos artesanais, ou seja, são barcos de dimensões pequenas e que muitas vezes utilizam várias artes de pesca num evento de pesca, ou seja, podem pôr armadilhas, podem colocar redes quando vão ao mar. E 16% das capturas ocorrem na frota do arrasto. Aqui uma coisa importante, existem diferenças, como o outro gráfico também já mostrava, existem diferenças entre as ilhas e o continente, em termos de quais é que são as espécies e as quantidades que são pescadas. Por exemplo, no arquipélago da Madeira, nos últimos 30 anos, mais de 90% dos tubarões e raias são de tubarões de profundidade, são tubarões que existem a mais de 500 e 1000 metros de profundidade. Nos Açores, o principal grupo ecológico que é pescado são os tubarões pelágicos, ou seja, são aqueles que habitam o mar alto, e no continente são as raias, que correspondem a cerca de mais de 1/3 dos desembarques que ocorrem aqui no continente. E estas diferenças são muito importantes porque temos de ter medidas que estão adequadas a estas especificidades das ilhas e do continente. Não é tudo a mesma coisa. Então, e continuando ainda com a pesca, em relação às artes de pesca que propriamente capturam estes tubarões, estão aqui 2 exemplos que eu quis mostrar, mas a verdade é que quase todas as artes de pesca que existem em Portugal capturam tubarões, desde o cerco, que apanha a sardinha, até àqueles barcos de chávega que operam a partir da praia, mas a verdade é que o arrasto e as linhas e os anzóis são normalmente aquelas artes, e até as redes, apesar de haver pouca informação sobre as redes, que capturam mais tubarões. Eu no início disse que não havia uma captura dirigida propriamente aos tubarões, mas, por exemplo, na frota, nos barcos de pesca que utilizam linhas e anzóis, que são colocados tanto à superfície do mar como a grandes profundidades, por exemplo, em relação aos palangres, é como se chamam estes barcos que utilizam linhas e anzóis, que põem estas linhas à superfície, 79% do total de capturas são tubarões pelágicos. Estes barcos vão apanhar espadarte, que é a principal espécie alvo desta pescaria, mas a verdade é que neste momento são os tubarões pelágicos que constituem a maioria das capturas, aquilo que é tirado do mar e trazido a bordo. Estes tubarões pelágicos são, um deles é a tintureira, que é o tubarão azul, que existe um pouco por todo o oceano, é a espécie mais cosmopolita que existe. E esta pesca tem uma forte sazonalidade. Os barcos estão no outono a pescar mais espadarte aqui próximo do continente e depois eles deslocam-se para os Açores e para a costa açoriana, onde aumentam muito, muito, muito as capturas de tubarão, como por exemplo aqui a tintureira. E existem estas espécies que habitam no mar alto, efetuam grandes migrações e por isso é que depois há, ao longo do ano, diferentes capturas de tubarões, seja de fêmeas imaturas em fevereiro e depois em março e junho existem capturas de fêmeas gestantes, ou seja, fêmeas que estão grávidas. Esta indicação de captura de fêmeas grávidas
indica-nos que nos Açores existem importantes zonas de berçário e de maternidade para esta espécie de tubarão azul. Também o tubarão anequim, que também é uma das espécies mais valorizadas pelas suas barbatanas e pela sua carne, existe uma grande captura destes indivíduos nesta pesca do espadarte. E a verdade é que tanto para a tintureira como para o tubarão anequim, a maioria destas capturas são indivíduos imaturos. Ou seja, o tubarão anequim, por exemplo, demora 20 anos até atingir a idade adulta, e eles muitas vezes são pescados antes de atingirem a idade adulta. E então estamos em condições de dizer que existe sobrepesca de tubarões e raias em Portugal. A verdade é que 43% do total das espécies em Portugal estão ameaçadas. Isto é superior à média global de 36%. Das espécies que são pescadas, mais de cerca de metade estão ameaçadas. 3/4, 75% de todas as espécies que são pescadas têm as suas populações a diminuir, e nos últimos 30 anos, 1/4 do peso dos desembarques das espécies ameaçadas, do total dos desembarques de tubarões e raias, corresponde a espécies ameaçadas. Este gráfico aqui mostra-nos também os estados de conservação das espécies que existem em Portugal e das espécies que são pescadas, e neste momento existem 11 espécies em Portugal com um estatuto mais preocupante, que é a um passo da extinção. E a verdade é que também queria aqui salientar que a extinção das espécies é o ato mais irreversível que os seres humanos podem ter na natureza. Nós até podemos minimizar a poluição, minimizar as alterações climáticas, mas em relação à perda de espécies, quando perdemos uma espécie, não há mais nada a fazer. E isto é mesmo muito irreversível, completamente irreversível. Vamos então passar aqui ao comércio. A verdade é que estes tubarões são pescados, não é? Mas porque há consumo destas espécies, e há um comércio global, é um comércio internacional. Existem vários produtos que são retirados dos tubarões e das raias, desde a carne às barbatanas. O fígado, que depois é retirado dos seus fígados, normalmente o fígado até vem dos tubarões que existem em grandes profundidades, e depois é retirado o óleo de fígado de tubarão, que vocês já devem ter ouvido falar, e até o esqualeno, que também é um ingrediente que se retira do fígado dos tubarões. E depois também existem outros produtos, como as mandíbulas e até a pele, por exemplo. Aqui os dados globais mostram-nos que Portugal, tanto a nível das importações como a nível das exportações de carne de tubarão, está no top 10 dos países que mais importam e exportam tubarões e raias. Em termos da União Europeia, ocupa o 4º lugar nas importações e o 2º lugar nas exportações, depois da Espanha. A tintureira desde 2017, tem aumentado. Aliás, a tintureira é a espécie mais comercializada do mundo, e aqui em Portugal também não é exceção. Já 51% do total das exportações de tubarões e raias correspondem à espécie da tintureira. E estes valores têm aumentado, especialmente nos últimos 3 anos, em que triplicaram as importações de tintureira vindas da UE e duplicaram aquelas que vêm fora da União Europeia. Portugal e Espanha são um autêntico hub europeu no comércio de carne de tubarões e raias, têm importantes trocas comerciais entre os países. Aliás, toda a carne fresca que Portugal exporta e importa é com a Espanha. Aumentaram-se, desde nos últimos 7, 8 anos, aumentaram as exportações de Portugal para a Espanha em tubarão fresco, e duplicaram as importações de congelado. Aliás, existem diferentes níveis de processamento para a carne, seja fresco, congelado ou até as barbatanas, que, por exemplo, são secas. Existem muitas limitações nos dados do comércio. Isto é uma área muito pouco transparente, e é muito difícil muitas vezes rastrearmos e sabermos de onde é que vêm estes animais. E existem até, na nossa análise, por exemplo, encontramos que existem diferenças entre as nossas bases de dados nacionais, dadas pelo Instituto Nacional de Estatística, e bases de dados internacionais que depois, como por exemplo da Organização para as Nações Unidas, que têm valores diferentes. Ou seja, existe falta de cruzamento destes dados e não sabemos realmente a quantidade de animais que depois são exportados e importados. O tubarão anequim, como eu já referi, que é dos tubarões mais valiosos,
não aparece nos dados oficiais de exportação nem importação, e nós sabemos que ele é exportado para a Europa, mas, provavelmente o que acontece é que os portugueses, a frota portuguesa vai descarregar diretamente a Espanha, que tem provavelmente valores superiores e consegue obter um rendimento superior, então nós não sabemos, as nossas bases de dados nacionais não indicam que existe troca desta espécie, mas a verdade é que existe. Aliás, isto é um dos problemas também quando analisamos os dados de comércio, é que existem estes diferentes dados. Passando aqui para o consumo destas espécies em Portugal, o nosso relatório fez aqui um levantamento de informação importante nestas várias áreas, mas para o consumo foi muito difícil encontrar dados científicos, então fizemos nós a nossa análise e percebemos que, e só foi possível fazer a análise para as raias, para os tubarões não conseguimos fazer esta análise, porque não havia correspondência entre exportações e importações e capturas que nos permitem chegar ao consumo. Isso só foi possível fazer então para as raias, que são cerca de 7 espécies, foram todas agrupadas, e percebemos aqui por este gráfico que, especialmente desde 2013, aumentou o consumo de raias em Portugal, e em 2019 chegámos às 3,44 milhões de euros estimadas de consumo. A proveniência local, ou seja, as capturas feitas pela frota portuguesa, neste momento não são suficientes para alimentar, neste caso, o apetite por raias em Portugal. Em termos de consumo, calculamos que são consumidas 122 gramas de raia por habitante, por cada ano, isto dá cerca de 100 mil raias por ano, e o consumo das raias tem aumentado, apesar da diminuição das capturas, e isto fez com que as importações de raia também tenham aumentado. Além disso, o preço nos últimos 30 anos, o preço de primeira venda, que é aquele preço vendido em lota, quando os pescadores têm que descarregar os tubarões nas lotas, aumentou também cerca de 40%, e neste momento vale, por quilo, vale 2,74 euros por quilo, as raias. Aqui brevemente, esta parte é assim um bocadinho mais complicada, e eu também não vos quero amassar muito. Mostro-vos aqui um esquema de como é que funciona esta recolha dos dados e como é que nós conseguimos perceber quantos tubarões é que são capturados em Portugal. Então, estas lotas de pesca existem tanto no continente como nos Açores e como na Madeira. Os pescadores vão às lotas, descarregam os animais e depois estes dados são comunicados às direções gerais ou direções regionais de cada zona, seja o continente, os Açores e Madeira. Depois, as direções regionais comunicam aos comitês de aconselhamento científico, depois dá comunicação à União Europeia, e depois temos o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que é o organismo responsável por fazer a avaliação dos estoques de pesca, ou seja, é aquele que dá o aconselhamento científico de quanto é que podemos capturar por ano. A verdade é que para os tubarões e raias em particular não existem muito poucas avaliações destes estoques. Os tubarões e raias não são considerados prioritários na gestão das pescas e na maioria dos casos, aliás, não há nenhum estoque que é um grupo de espécies que são pescadas, não há nenhum estoque comercial de pesca de tubarões e raias que tenha dados científicos completos, e por isso isto resulta em fracas medidas de gestão e depois sobreexploração de estoques, o que leva a este declínio acentuado que observamos de tubarões e raias ao longo deste tempo. Aqui agora em jeito de conclusão, então sabemos então que as águas portuguesas têm uma fauna riquíssima de tubarões e raias, os chamados elasmobranquios, e são espécies muito biologicamente, devido às suas características de vida, muito vulneráveis à exploração intensiva. Existe um impacto elevado da pesca em Portugal. Esta pesca é fracamente regulamentada e reportada, só temos acesso normalmente aos dados dos tubarões, dos animais que vão para a terra, aqueles que são libertados no mar, não sabemos quantos são. A tintureira, o tubarão azul, é já uma espécie alvo da pesca, não é só capturas acidentais, também existe uma pesca dirigida à tintureira.
e a maior parte dos barcos que capturam estes animais é a tal frota polivalente, que é uma frota mais pequenina e que não tem aquelas exigências de dizer quantos animais é que apanhou, como por exemplo a frota industrial. E depois existem estas diferenças entre as ilhas e o continente que também são importantes para ter uma gestão adequada uma gestão adequada. O comércio e o consumo de tubarão em raia está em alta, o comércio das barbatanas tem-se mantido estável nos últimos anos, mas a verdade é que o comércio e o consumo da carne tem aumentado. A carne vai muitas vezes para a Europa e para a América do Sul, as barbatanas vão para os mercados asiáticos, ou seja, isto é um mercado global e internacional, existe fraca regulamentação, rastreabilidade, pouca transparência e muitas vezes as espécies não são identificadas, o que leva muitas vezes ao comércio de espécies ameaçadas. E é preciso então uma urgente reforma e mudança de abordagem em como tratamos estes animais e como gerimos a pesca a estes animais. Aliás, uma das nossas principais recomendações e resultado deste relatório é que deve existir um plano de ação nacional para conservar e recuperar os tubarões e raias. Este plano deve integrar todas estas ameaças e deve haver legislação específica tanto para a pesca como para o comércio, para que consigamos recuperar e conservar os tubarões e raias que são tão importantes no oceano. Terminando agora aqui, então, o que é que nos falta fazer? Não é? Tantas ameaças, será que conseguimos fazer coisas para proteger estes animais? A verdade é que sim. Existem já exemplos em que zonas de santuário, áreas marinhas protegidas conseguem recuperar estas espécies, ou então em alturas críticas do ciclo de vida, temos que parar a pesca, tem que haver zonas do mar em certas alturas em que eles, por exemplo, se estão a reproduzir em que não pode haver pesca. É preciso haver uma monitorização da frota de pesca, que tem que ser independente dos dados dos pescadores, não podemos só estar a fazer medidas de gestão com base nos dados dos pescadores, é preciso que hajam organismos independentes que façam esta vigilância. E precisamos de minimizar as capturas acidentais, ou seja, aqueles animais que são capturados e que muitas vezes, porque são espécies proibidas, são libertados ao mar, temos de reduzir estes números, ou seja, existem poucos exemplos de medidas que foram implementadas a bordo dos barcos para minimizar as capturas acidentais. Apenas, por exemplo, os Açores têm sido realmente um exemplo na conservação dos tubarões e raias, proibiu recentemente uma arte de pesca que tinha sido modificada para capturar mais tubarões, isto foi proibido nos Açores, e neste momento também a captura das espécies nas águas açorianas, de algumas espécies de mar alto, também está limitada e até proibida. E precisamos então de gerir esta pesca, mas com base em dados de ciência e esta abordagem precaucionária. Depois, o nosso relatório também apresenta várias recomendações de acordo com os diferentes stakeholders, desde as autoridades à distribuição e aos vendedores, aos investigadores, aos pescadores. Este tal Plano de Ação Nacional para a Conservação e Gestão deve ser implementado pelas autoridades. Os pescadores devem fornecer informação fidedigna de todas as capturas, não só daquelas que vêm para a terra, os locais, as artes que estão a utilizar. Os investigadores devem melhorar o conhecimento dos tubarões e raias, saber onde é que eles estão, de onde é que eles vêm, onde é que eles se reproduzem. Isto é importante para percebermos, para gerirmos melhor estas pescas. A Eureka, os sítios de restauração e de venda de tubarões e raias devem assegurar a rastreabilidade e não vender espécies ameaçadas. E, finalmente, a sociedade civil, todos nós, devemos evitar consumir produtos de tubarões e raias, porque neste momento estas pescas não são sustentáveis e não temos este plano de ação nacional que nos permita consumir estes produtos com segurança, sem saber que estamos a prejudicar estes animais. E eu termino aqui com um apelo. Eu gostava que vocês todos que estivessem aqui, que fossem ao nosso site, natureza-portugal.org, e assinassem o nosso compromisso de não consumir tubarões e raias, pelo menos até termos a certeza que existe uma gestão da pesca e uma gestão do comércio. E agradeço a vossa atenção e obrigado novamente por este convite.